Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu espero que esse vídeo possa te auxiliar. Descobri que o meu filho é autista e agora, por onde eu começo, né? Então, eu vou contar para vocês em uma série de vídeos como foi a minha experiência. Eu sou Emanuele, eu sou a mamãe de um menino autista de 15 anos. Então, eu demorei um pouquinho para poder colocar em vídeo a minha experiência, a minha vivência sobre, sobre o que é o mundo do TEA, né? Então, eu espero que com esse vídeo eu possa auxiliar vocês a trilharem um caminho com mais paz, com mais tranquilidade no coração, porque não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam. Eu vou estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória ao longo desses 15 anos, né? Então, eu esperei bastante tempo para gravar esses vídeos, mas toda hora as pessoas falam, você precisa falar um pouquinho sobre disso, então esse é o meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiquei grávida aos 21 anos e por eu nunca quis ser mãe. Eu não tinha essa vontade de ser mãe. Eu estava terminando a faculdade, então para mim um filho naquele momento iria atrapalhar toda a minha vida. E eu fiquei grávida. Fiquei grávida, confesso que mesmo não sabendo que o aborto não é uma coisa correta, eu queria abortar, mas eu nunca tive coragem. Então, eu fiquei grávida, eu tive o meu filho e à medida que os meses passavam, ele tinha um desenvolvimento normal. Ele andava, ele se alimentava, né, mamadeiras normais. Mas chegou o período que a criança começa a desenvolver a fala. E nesse período do desenvolvimento da fala, eu percebi que o meu filho, né, o Guilherme, ele não tinha a vontade, digamos assim, de repetir mamã, papá, água. Ele simplesmente eu ensinava, a minha mãe ensinava, e ele não tinha essa vontade da repetição da fala, do aprendizado normal. E isso já me acendeu um alerta. Eu já tinha tido contato, um contato não prático, um contato teórico com o autismo, né? Na época ainda se chamava autismo, hoje a gente tem o englobamento da síndrome de Asperger, do autismo clássico, todos dentro do transtorno do espectro autista. Mas na época, 15 anos atrás, eu já tinha tido contato com o autismo. E quando chegou esse período do meu filho aprender a fala, tentar falar, e nós ensinávamos e ele não falava, não saía sílabas, uma luzinha acendeu. E o meu primeiro pensamento foi: o meu filho é autista, né? Ele ainda não tinha 1 ano e esse foi o meu primeiro pensamento. Conforme o tempo passava, o desenvolvimento físico dele sempre foi perfeito. Ele andou, ele saiu das fraldas no período que é considerado normal, aceitável para qualquer criança, porém a fala ela nunca vinha. E eu sempre questionando com os pediatras, alguma coisa tem de errado que o meu filho não tem a vontade da fala, ele não tem a vontade da comunicação. Ao mesmo tempo, ele gostava muito de desenhos, ele gostava muito de ouvir barulhos, mas a fala não vinha. Porém, os pediatras, eles falavam para mim: mãe, você precisa esperar, cada criança tem o seu tempo, ele vai falar na hora que tiver que falar. E assim o tempo foi passando.
Quando o meu filho foi para a creche, por volta de 2 anos e alguns meses, ele já ele tinha saído da mamadeira e ele se recusava a comer qualquer alimento. Tudo era oferecido, mas ele não aceitava nada. Ele simplesmente recusou a mamadeira em um dia e no outro ele não queria mamadeira, mas ele também não queria se alimentar. Tudo que se ofertava para ele recusava e foi me bater no desespero, né? Então, meu filho chegou a ficar dias e mais dias sem comer. Eu levava ao médico, era ofertado soro para que ele não tivesse nenhum problema glicêmico, mas ele se recusava a comer. Até que um dia, a minha irmã, ela abriu um suco de soja e ofereceu. E esse suco de soja ele aceitou. Então, ali já foi um alívio. Meu filho foi para a creche e na creche começou o início da trajetória, digamos assim, porque enquanto os nossos filhos estão em casa, a gente vai fazendo o que é o possível e o impossível. Então, leva em pediatra, faz isso, faz aquilo, mas não se encontrava uma explicação, né? Porque ele não come, era ofertado toda a variedade de alimentos, mas ele não aceitava, ele simplesmente se recusava. Ele foi para a creche e na creche, no início, as professoras falavam que era período de adaptação. Conforme os meses foram passando, a própria escola começou a questionar, né? E a minha parte eu estava fazendo, eu levava ao médico, eu questionava, mas eu não tinha resposta. E até que um dia a professora falou que eu precisava levar ele no médico, né? Precisava levar ele no médico, porque não era normal e eu sabia que não era normal. Porém, todas as vezes que eu questionava com os pediatras, com os médicos, a única resposta que eu ouvia era: o seu filho é perfeitamente saudável, ele vai falar no tempo que ele tiver que falar. Mas eu sabia que alguma coisa diferente existia ali que precisava de um maior cuidado, de uma maior atenção. E nisso, eu levei ele no otorrino. Eu passei com o pediatra e pedi pro pediatra que eu precisava passar no otorrino porque eu queria entender porque o meu filho não falava, mesmo sendo estimulado, mesmo estando com outras crianças, ele era estimulado na escola, ele era estimulado em casa, por que ele não falava? E aí, eu fui para um otorrino em uma consulta particular. E esse otorrino, sem ao menos solicitar nenhum tipo de exame audiométrico, nenhum tipo de exame para diagnóstico, falou que o meu filho era surdo. O meu filho era surdo e por esse motivo ele não falava. E eu tentei de todas as formas explicar para ele que o meu filho não era surdo, porque o meu filho sempre gostou muito de música. Quando ele escutava desenhos que tinha música, ele dançava, ele pulava, ele gritava. Eu falei para ele: o meu filho não é surdo, porque o estímulo da música faz com que ele fique feliz, ele pule, ele dance, ele cante. Meu filho não é surdo. Mas eu saí desse consultório com a orientação do otorrinolaringologista que o meu filho era surdo, ele precisava de um aparelho audiométrico para poder falar. Eu nunca mais voltei nesse consultório, não precisa dizer. E aí começou a minha trajetória em busca de uma resposta, porque aí o meu filho já tinha 2 anos e 8 meses, não falava nenhuma palavra, ele apenas gritava, ele se recusava a comer qualquer coisa, ele vivia exclusivamente de suco de soja e mortadela. E ele sentiu o cheiro da mortadela, pediu, comeu, e aí esse foi o alimento dele durante muitos e muitos anos. Eu ainda, nessa época, eu não tinha plano de saúde. Fui no SUS tentar uma consulta com um especialista, mas não consegui. E eu tinha uma grande amiga que trabalhava na Santa Casa de São Paulo. E essa amiga, eu expliquei para ela toda a minha situação e ela conseguiu para mim que todos os exames que foram pedidos pelo psiquiatra,
pelo pediatra, desculpa, que fosse realizados na Santa Casa. E aí eu fiz a audiometria comportamental, eu fiz o exame Bera com sedação, todos os exames possíveis e impossíveis do aparelho auditivo, fone audiológico, e todos os resultados foram que eram perfeitos e eu já sabia disso. E quando retornei ao psiquiatra, ele começou a pedir mais exames, mais exames, mais exames, e todos os exames eram normais, né? Biologicamente estava tudo perfeito. E não sabíamos para onde correr. Hoje, o diagnóstico ele é muito mais fácil, digamos assim, né? Há 15 anos atrás, 13 anos atrás, era muito mais difícil um médico que conseguisse bater o martelo e falar, não, o seu filho está dentro do espectro. E assim nós fomos de médico em médico, de pediatra em pediatra, de psiquiatra em psiquiatra. Até que um dia eu encontrei um psiquiatra bem conceituado na área, inclusive, que ele não sabia ao certo se poderia me dar um diagnóstico, mas ele disse que o meu filho estava provavelmente dentro do espectro autista, dentro do autismo infantil. O meu filho, ele não dormia, eu sou professora, então eu trabalhava até às 11 horas da noite, e quando eu chegava em casa eu ficava até 5 horas da manhã acordada, porque ele não dormia, ele não tinha sono, e às vezes ele ficava 2 dias sem dormir. Eu chorava de desespero, eu questionava Deus, mas enfim, esse psiquiatra não quis fechar o diagnóstico, mas ele falou que o meu filho provavelmente estava dentro do aspecto, e aí ele me receitou uma medicação para que o meu filho pudesse ao menos dormir. E sim, essa medicação deu uma aliviada no sono, eu já consegui dormir mais um pouco, né? Até hoje, sim, ainda existem períodos de insônia, em algumas pessoas dentro do transtorno é normal, mas deu uma aliviada. Porém, eu continuei nessa busca, porque a escola, ela precisava de um diagnóstico, né, para entender o que se passava, porque o meu filho não se alimentava na escola e a legislação não me permitia mandar nenhum alimento. Então, para mim era extremamente doloroso mandar o meu filho para a escola e saber que ele não iria se alimentar. Durante essa trajetória, né, de uma restrição alimentar, eu tinha momentos muito grandes de desespero, né? Eu cheguei a enfiar macarrão dentro da boca dele, goela abaixo, porque eu achava que ele ia morrer sem se alimentar, né? Ele chegou a ficar 4, 5 dias somente tomando suco e era desesperador para mim, completamente desesperador. E em momentos de desespero eu cheguei a enfiar comida na boca dele, pelo meu desespero. E nessa busca por psiquiatras, fomos passando por médicos e mais médicos. Os médicos pareciam que estavam mais perdidos do que eu. Até que um dia eu encontrei um médico que eu falo que é um anjo, né? O doutor Leonardo Maranhão, de Mogi das Cruzes. Ele foi um anjo realmente na nossa vida. E aí, aos 5 anos, eu tive esse diagnóstico de que o meu filho era autista. Mas naquele momento, eu já sabia disso, né? Eu tinha um pouco de conhecimento a respeito do tema, então eu já sabia. Então, a minha luta era para que eu tivesse um papel que me respaldasse, né? Dentro de uma escola, para ter o cuidador. O meu filho foi diagnosticado aos 5 anos como portador do transtorno do espectro autista, né? F84 e hiperatividade associada. E daí então as coisas elas foram amenizando um pouco, porque era preciso a medicação para acalmá-lo,
para dar uma relaxada. O meu filho não dormia, o meu filho não parava, ele não tinha 5 minutos para se sentar. Então, algumas mães, elas têm esse receio sobre a medicação, sobre deixar o filho dopado, digamos assim, mas existem casos e casos. A minha experiência, a medicação, ela foi auxiliando nesse processo do sono, de dar uma aquietação, mas o primeiro passo é realmente esse: você achar um médico que você sinta confiança, que esse médico possa te auxiliar em qual vai ser o tratamento, né, para que o seu filho ele possa ter uma vida mais tranquila. Então, a medicação, durante o período de medicação, é tentativa e erro, tentativa e acerto, tentativas e mais tentativas. Então, somente para encerrar esse vídeo, né, eu vou fazer alguns outros explicando o desenvolvimento dele ao longo desses anos. Eu vou falar um pouquinho sobre a inclusão dele na escola, se ele estuda em escola normal, se ele estuda em escola com educação especial, porque o autismo é um mundo tão complexo que não existe uma receita de bolo. O que eu posso falar para vocês hoje é que não desistam, não se desesperem, porque vocês, mães, ou vocês pais, vocês são a voz, os braços e as pernas dos seus filhos. Então, o mais importante é não desistir, é se manter forte, é se manter persistente, mesmo contra todo o sistema social que tem, sim, né, esse processo de exclusão, mas o importante é se manter forte para trilhar essa caminhada, para aprender a cada dia sobre o seu filho. Cada filho autista é diferente do outro, né? Não é uma receita de bolo. Porém, existem situações que são comuns, né? A maioria dos autistas. E o meu intuito em gravar esse vídeo é auxiliar um pouquinho a vocês. Então, nos próximos vídeos eu vou falar sobre essa questão educacional, sobre a questão da hiperatividade, sobre a questão do sono, porque hoje o meu filho tem 15 anos e eu ainda passo pelas mesmas situações, pela hiperatividade, pela falta de sono, pela seletividade alimentar. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês um pouquinho, né? Eu vou falar um pouco mais a fundo no próximo vídeo, mas eu gostaria de falar para vocês que se sintam abraçados. Não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada fácil. Quando nós recebemos esse diagnóstico, nós temos que quebrar coisas que estavam dentro da gente, expectativas, planos e sonhos, e se reconstruir, porque é natural que nós, quando somos pais, quando somos mães, nós construímos uma série de coisas na nossa cabeça, né? E quando nós recebemos o diagnóstico, todos esses sonhos, todos esses planos, eles são tirados dos nossos pés e nós precisamos reconstruir. Então, eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão educacional, como foi a inserção do Guilherme dentro da escola, como ele reagiu, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um like, que aí eu vou saber que eu fui significativa para alguns de vocês e eu vou ficar muito feliz. Então, eu encontro vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijão!